Olá, amigos! Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da divindade e nós vamos estudar um tema muito interessante. Será que o Espírito Santo e Jesus Cristo são a mesma pessoa? Nós vamos seguir o mesmo princípio de Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Então, gente, o que não foi revelado para nós não devemos questionar, mas aquilo que está escrito na palavra de Deus, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, vai ser aquilo que nós vamos seguir. Então, nós temos que ver o que está escrito. E a respeito do assunto sobre o Espírito Santo, muitos querem colocar na Bíblia aquilo que ela não diz, como, por exemplo, falar que Jesus é a mesma pessoa que o Espírito Santo. Isso não procede. Dá a entender, alguns versos parecem dizer que os dois são a mesma pessoa. O Espírito de Profecia, em alguns textos, também sugere que seriam a mesma pessoa, mas a gente tem que analisar o contexto e ver o que realmente tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia quiseram dizer a respeito desse assunto. E nos últimos dias, ventos de doutrina têm assolado a nossa igreja. A gente tem observado isso, que uma grande quantidade de heresias tem surgido em vários aspectos, tanto no aspecto teológico como no aspecto de reforma de saúde. Vários ventos de doutrina têm invadido a igreja de tal forma que tem arrastado milhares de pessoas consagradas, pessoas que estudam, mas são pessoas que estão sendo levadas, enredadas por esses ventos de doutrina. E isso tem realmente trazido um opróbrio para a igreja. E nós sabemos que isso faz parte da sacudidura. Não esqueçam que uma das fases da sacudidura é a introdução de erros no nosso meio, a introdução de ventos de doutrinas, de heresias que iriam derrubar milhares. E alguns têm feito certas afirmações sobre a pessoa do Espírito Santo como se fossem verdade. Então, nós vamos analisar algumas dessas afirmações que são feitas. Por exemplo, a primeira afirmação que tem sido feita é a seguinte: que o Espírito Santo seria o próprio Jesus e não uma terceira pessoa da divindade, ou seja, o Espírito Santo seria a mesma pessoa que Jesus. O segundo questionamento que tem sido levantado é o seguinte: de que o Espírito Santo seria o Espírito de Cristo, sendo um poder impessoal dele, algo que emana de Cristo, não uma pessoa, mas um poder, uma força, uma virtude, algo que emana de Cristo, um poder impessoal de Cristo. E o terceiro ponto que tem sido levantado é o seguinte: que o Espírito Santo seria o Espírito de Deus, o Pai, sendo também um poder impessoal dele, que sai dele. E alguns textos da Bíblia têm sido utilizados para afirmar esse questionamento, para levantar esse questionamento. 1 João 4:2, 1 Coríntios 3:16, Gálatas 4:6, 1 Pedro 1:11. E alguns textos também do Espírito de Profecia têm sido utilizados para montar essa doutrina antitrinitariana, rejeitando a ideia de uma terceira pessoa da divindade, de uma terceira pessoa divina no trio celestial, que atua em conjunto com o Pai e com o Filho para a salvação da raça humana, que é o que está realmente expresso tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia é muito claro em falar que há 3 pessoas divinas no trio celestial. Então, na visão deles, o Espírito Santo seria ou o Espírito de Cristo ou o Espírito do Pai, um dos dois. E alegam que o Espírito do Pai é derramado sobre os discípulos, baseados em Atos 2:33, falando assim: exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então afirmam com esse texto que isto seria o Espírito Santo que foi derramado pelo Pai. Só que interessante, gente, é que nesse texto, no contexto que a gente entende, o que foi derramado foi o poder do Espírito Santo, o dom
né, representado pelo isto. Então, o dom do Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos naquele dia. E Atos 2,17 fala assim, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Então, dele e não ele. Atos 10,45 fala assim, e maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então, a gente vê em muitos textos, muitos versículos, falando que Deus derramaria sobre eles o dom do Espírito Santo, né? O poder do Espírito Santo que seria concedido a eles. E nem sempre está falando que seria o próprio Espírito Santo que seria derramado. Então a gente tem que atentar para esses textos também. Agora nós vamos ver alguns textos que são levantados por aqueles que creem que o Espírito Santo é a mesma pessoa que Jesus, baseados em alguns artigos, tanto de periódicos como de livros que a irmã White escreveu. Em Manuscript Release, volume 14, na página 23 de 1901, fala o seguinte, o Espírito Santo é o próprio Jesus despido da personalidade humana. E agora? Como que a gente vai esclarecer esse texto? Vamos analisar o contexto. Aqui eu coloquei na íntegra, em inglês, no original, para a gente entender o que a irmã White quis dizer com isso. Ela diz o seguinte, embora nosso Senhor tenha ascendido da terra ao céu, o Espírito Santo foi designado como seu representante entre os homens. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu vou orar ao Pai, e Ele te dará outro Consolador, para que Ele possa permanecer com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não te deixarei desamparado. Olha os termos que Jesus usa, olha o que ele está falando para os discípulos, que os discípulos poderiam ter a certeza de que eles não ficariam desamparados. Ele mandaria um consolador como ele, como se fosse ele próprio, o representante dele. Olha o que fala o texto, continuando. Impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todo lugar pessoalmente. Portanto, era totalmente para a vantagem deles, dos discípulos, que ele os deixasse, fosse a seu Pai e enviasse o Espírito Santo para ser o seu sucessor. Vamos analisar esse texto agora. Veja bem, olha o que o texto está querendo dizer, gente. Que como Jesus estava impedido pela humanidade, ou seja, ele optou, veja bem, reter a humanidade e não usar o seu poder de onipresença, ele ficou no céu e enviou um sucessor, um representante para a terra. Vamos analisar o que significa a palavra sucessor, aquele que sucede. Vamos ver. Um sucessor é aquele que tem dignidade ou predicados iguais aos que teve outrem. É quem sucede a alguém. Ora, como que ele pode ser sucessor dele mesmo? Sucessor é aquele que vai suceder uma outra pessoa, segundo o dicionário. Então, o Espírito Santo seria aquela pessoa da divindade que iria suceder com a mesma dignidade, com os mesmos predicados, iria suceder a Jesus na terra. Continuando o texto, o Espírito Santo é ele mesmo. É Jesus mesmo, é como se fosse o próprio Jesus, despojado da personalidade humana e independente dela. Ele representaria a si mesmo, como estando presente em todos os lugares, pelo seu Espírito Santo como onipresente. Vamos entender agora o que significa representante. Ele representaria, o Espírito Santo seria o representante de Cristo na terra. Representante é a pessoa que representa outra. Gente, isso é claro, isso é interpretação de texto, vocês estão entendendo, né? O que isso quer dizer? Que o Espírito Santo, sendo enviado à terra como sucessor e representante de Cristo, era como se fosse o próprio Cristo aqui na terra, porque Jesus continuou no céu. Vocês estão entendendo? Ele seria um sucessor. A obra que ele faria seria tão perfeita como a obra que Jesus iria fazer se ele continuasse conosco aqui na terra.
E continua o texto. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele, embora não seja visto por vocês, e interessante que essa frase foi acrescentada pela irmã White, ele, o Espírito Santo, ele não é visto, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. João 14, 26. No entanto, eu lhe digo a verdade, é conveniente que eu vá. E se eu não for, o Consolador não virá até vocês. Mas se eu for, eu o enviarei para vós. Então, assim, está muito claro que Jesus ficaria lá e enviaria um representante, um sucessor, como se fosse ele mesmo andando aqui na terra. Mas olha que interessante, olha que perigo é fazer uma afirmação de que o Espírito Santo é o próprio Jesus. Ao afirmar que o Espírito Santo é a própria pessoa de Jesus, baseando nesses escritos da irmã White, na verdade, então, ela estaria falando que o Espírito Santo é uma mera energia despersonalizada que emana de Cristo. Olha só, e não uma pessoa. Ela diz que é um ser, é uma pessoa. E ao espiritualizar essa situação, estão afirmando que é uma energia modificada, uma energia despersonalizada que sai de Cristo e que é enviada para a Terra. Isso ela nunca disse. Tem textos muito claros dela quando ela diz que o Espírito Santo é uma pessoa distinta. Nós vamos ver isso, uma pessoa divina. Vejam esse manuscrito da irmã White, número 27 de 1900. Aqui a gente tem um texto datilografado pelas secretárias dela. Vocês sabem que muitas das vezes a irmã White escrevia com o próprio punho e enviava para as suas secretárias para que elas pudessem datilografar. O datilografado voltava para as mãos dela, ela fazia as correções necessárias para depois mandar para impressão. Olha que interessante o que ela fala nesse texto. 3 agências distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntas pelos seres humanos. Gente, qual é a dificuldade de entender esse texto? São quantas agências? 3. E elas são a mesma pessoa? Não. Olha o que ela diz. 3 agências distintas. Qual a função delas? Das 3 pessoas, das 3 agências distintas ou 3 personalidades distintas. Trabalhar juntas pelos seres humanos, trabalhar juntas pela salvação, minha e sua. Os 3 trabalham juntos pela salvação da humanidade. Olha esse texto tão claro como o anterior. Manuscritos 93 de 1893. Vejam bem, aqui eu estou colocando uma foto do manuscrito com a letra da irmã White, em inglês. Olha o que ela fala. O Espírito Santo é o Consolador, em nome de Cristo. Ele personifica Cristo. Contudo, ele é uma personalidade, o que, gente? O que está escrito? Distinta. É uma outra pessoa. Não é a mesma pessoa. Isso, gente, mais uma vez eu falo, é interpretação de texto, tá claro? Ele é uma outra pessoa, uma personalidade distinta. Agora vejam bem, as declarações de que o Espírito Santo seria enviado pelo Pai em nome de Cristo, conforme está em João 14, 26, e enviado pelo próprio Cristo, como está em João 16, 7, confirmam que o Espírito Santo é distinto tanto do Pai como do Filho. Ele é uma terceira pessoa que é enviada. E para ser enviado por ambos, o Espírito Santo precisa ter uma personalidade distinta de ambos, como ela falou nesses textos de manuscritos que nós lemos. Pois ninguém se auto-envia. Alguém precisa enviar outra pessoa. O livro Desejado de Todas as Nações, 669, fala o seguinte, nessa página, similar àquele texto que a gente leu anteriormente. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Limitado pela humanidade, similar àquele texto, né? Vocês estão vendo. Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Era, portanto, do interesse deles, interesse dos discípulos, era para a vantagem dos discípulos, para a vida deles, era importante para a vida espiritual deles, que fosse para o Pai, que Jesus fosse para o Pai, fosse para o céu, e de lá enviasse o Espírito
como seu sucessor na terra. De novo, representante, sucessor, no lugar de, fazendo a mesma tarefa, fazendo a mesma missão. Vocês estão entendendo? Os discípulos não ficariam órfãos. Os discípulos poderiam ter certeza de que teriam a presença de alguém tão divino como Jesus era divino. E os discípulos não deveriam temer isso, porque eles teriam a certeza da presença de Deus com eles na terra. Mais um texto. Atos dos Apóstolos, página 50, fala o seguinte: o tempo decorrido não operou nenhuma mudança na promessa dada por Cristo ao partir. Promessa esta de enviar o Espírito Santo como seu representante, mais uma vez afirmando que o Espírito Santo representaria Cristo aqui na terra. Ela diz que ele é o representante e não o próprio Cristo. Afinal, como alguém poderia ser representante de si mesmo? Ora, se eu vou representar algum irmão em uma cidade, pregar no lugar dele, eu não sou a própria pessoa. Eu estarei representando essa pessoa nessa outra cidade a quem eu vou me dirigir. Vocês estão entendendo? Baseado nesses textos, gente, o que a gente consegue entender? Que o Espírito Santo, o que ela quis dizer, a Bíblia quis dizer? Que o Espírito Santo é como se fosse o próprio Jesus aqui na Terra, porém despido da humanidade. Ela aqui afirma que Jesus assegura aos discípulos que ele indo para o Pai, eles não ficariam sozinhos, eles não ficariam inseguros, eles poderiam ter a certeza da presença de Deus com eles, pois ele enviaria o Espírito Santo para estar com eles e poderiam estar certos de que seria como se ele mesmo estivesse aqui na terra. Porque vocês imaginam, os discípulos conviveram com Jesus durante aquele tempo, aqueles 3 anos e meio com Jesus aqui na terra, estavam com a pessoa dele, tinham a presença dele, ele vai para o céu. Então os discípulos ficaram seguros. Como nós vamos continuar aqui na terra sozinhos? Então a certeza que Cristo deu é que o Espírito Santo estaria com eles, como se fosse o próprio Jesus aqui na terra. Isso é claro, gente. Isso aí é uma questão de semântica, entender o que o texto quer dizer. Vocês vão agora compreender claramente isso quando a gente compara o que Jesus quis dizer em Mateus 11, 14. Ele usou a mesma forma de linguagem quando ele se referiu a João Batista. Olha o que Jesus disse. E se quereis reconhecer, ele mesmo, se referindo a João Batista, é o Elias que havia de vir. Aí eu pergunto, João Batista é a mesma pessoa que Elias? Claro que não. Mas o que Jesus quis dizer? Que João Batista, vindo, seria como se fosse o próprio Elias, com o mesmo poder, com a mesma palavra, com a mesma virtude. Era como se fosse o próprio Elias na terra, preparando o caminho para o Senhor. E Jesus afirma, ele é o Elias que havia de vir. E João Batista não era a mesma pessoa que o Elias, mas seria um representante da pessoa do Elias, da pregação do Elias, o mesmo tipo de poder, de pregação, de virtude. Vamos entender agora uma outra expressão usada na Bíblia para que aumente a nossa compreensão sobre esse tópico que Jesus está abordando. Para destacar uma ênfase. Às vezes a Bíblia usa certos termos, como o Espírito de Profecia usa certos termos para destacar, para dar ênfase a algum assunto. Ellen White também usou isso, esse artifício, para dar ênfase ao afirmar que Jesus era como se fosse, o Espírito Santo era como se fosse o próprio Jesus na terra. Quando Jesus fala em João 10:30, ele fala assim, eu e o Pai somos um. E aí, Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Claro que não. O fato de Jesus dizer que ele e o Pai são um, significa que eles não são a mesma pessoa. Mas em que sentido eles são um? Cristo usou uma força de expressão para destacar a unidade que existe entre ele e o Pai. Eles são um em quê? Em propósito, em pensamento, em poder. E essas expressões sobre Jesus e o Espírito Santo, na verdade, só enfatizam a unidade essencial entre eles, entre o Espírito Santo e Cristo, entre Cristo e o Pai, respectivamente. Com isso a gente não nega a distinção da personalidade que existe entre cada um deles. Embora sejam pessoas distintas,
com ações distintas, eles agem com o mesmo propósito, que é salvar a humanidade. Então é isso que o texto quer dizer. É uma ação sinérgica, eles vão fazer a mesma função com o objetivo de salvar. O mesmo pensamento, o mesmo propósito. Levando esse mesmo pensamento para a interpretação de Manuscript Release, naquela página 14, do mesmo modo, a irmã White, o que ela quis dizer? Que o Espírito Santo é ele mesmo, Jesus. Ela está usando a mesma força de expressão para destacar o quê? A unidade que há entre Cristo e o Espírito Santo. Quando ela diz que o Espírito Santo é ele mesmo, eles têm o mesmo pensamento, ele seria o sucessor e representante de Cristo na terra, ele estaria com os discípulos não ficariam sozinhos, não ficariam seguros, não ficariam órfãos, porque teriam a certeza da presença de Deus aqui na terra com eles. E ao dizer que o Espírito Santo é Cristo, então, gente, o que a irmã White quis dizer? Ela sugere que a presença do Espírito Santo no mundo, como representante, sucessor de Cristo, não representaria qualquer perda para os discípulos. Seria como se o próprio Jesus estivesse aqui com eles. Outra observação muito importante que nós temos que destacar é a seguinte: a fórmula Espírito de Deus ou Espírito de Cristo indica procedência e não inerência. E isso implica que a obra do Espírito Santo é executada em subordinação ao Pai e ao Filho. O que significa procedência? Procede do Pai, procede do Filho, mas não é inerente a eles, não é uma energia que emana deles, é enviado por eles. Procede deles, e o Espírito Santo está subordinado ao Pai e ao Filho. Lembrem-se que o Espírito Santo veio glorificar a pessoa de Jesus. Vamos ver outros textos usados pelos antitrinitarianos que falam o seguinte. Olha só, no mesmo livro, na página 14. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Esse aqui volume 14, na página 84. Perdão, estou falando página 14, não, é volume 14, página 84. Agora é outra página do mesmo volume. O texto anteriormente citado, só corrigindo, era volume 14, página 23. E agora nós vamos analisar a página 84. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Vamos novamente ver no original em inglês o que ela quis dizer. Vamos ler. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo que é enviado a todos os homens para lhes dar suficiência, para que por sua graça possamos ser completos nele. O Senhor providenciou que sempre estivéssemos sob o ensinamento e influência do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é como se fosse o próprio Cristo na terra. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo na terra. Vamos ver mais um texto que é utilizado por eles. Na carta 66, de 10 de abril de 1894, fala o seguinte: o Espírito Santo é Jesus Cristo. E agora? Vamos ver o texto em inglês. E sabemos que o Filho de Deus é chegado e nos deu o entendimento para que possamos conhecer aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, mesmo em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, citando 1 João 5, 20 e 21. O Senhor logo virá. Nós queremos aquele entendimento completo e perfeito que somente o Senhor pode dar. Não é seguro pegar o espírito de outro. Nós queremos o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Se nos comungarmos com Deus, teremos força, graça e eficiência. O que ela quis dizer? Nós não queremos nenhum outro espírito, nenhum outro ensinador, nenhum outro orientador. Nós queremos o Espírito Santo, que é como se fosse o próprio Jesus, que é o que ele tem o Espírito de Cristo, tem o pensamento de Cristo, pensa igual a Cristo. Vamos ver outro texto que é utilizado para falar que o Espírito Santo é a mesma pessoa que Jesus. Manuscrito 36, de 1891. Mas é o fermento do Espírito de Jesus Cristo que é enviado do céu, chamado Espírito Santo. Vamos entender o que o texto quis dizer. Deus nos ajude a sermos santificados pela verdade e que a santificação tenha sua influência no fermento daqueles que estão ao nosso redor,
Não o fermento da malícia, não o fermento da inveja, não o fermento das más suposições, mas o fermento do Espírito de Jesus Cristo, que é enviado do céu, chamado de Espírito Santo. Olha o contraste que ela está fazendo. Os discípulos não poderiam se basear em fermentos de coisas terrenas, de malícia, de inveja, de más suposições, mas sim do Espírito de Jesus, que seria enviado por Jesus Cristo, enviado do céu, que é o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo agiria da mesma forma que Jesus, se ele estivesse aqui na terra junto com eles. Olha que texto claro que está em Manuscritos 67, de 1907. Fala o seguinte: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vamos descrevê-los, os três, poderes infinitos e oniscientes. Ou seja, o Espírito Santo, ele tem consciência própria. Ele é onisciente, como o Pai e o Filho também são. Recebem os que verdadeiramente entram em relação de concerto com Deus. Estão presentes em cada batismo. Esse texto que eu acabei de ler está no comentário bíblico, número 6, página 1075. Agora sim, Manuscritos 67 de 1907. Virtualmente fazemos um solene juramento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de que daí em diante nossa vida será imersa na vida dessas três grandes personalidades. São quantas personalidades? 3. São quantas pessoas distintas? 3, e não 2. E um poder que sai das 2. Gente, é muito claro para analisar isso. Olha só, se Cristo fosse o mesmo Espírito, a mesma pessoa que o Espírito Santo, olha como ficaria a fórmula batismal de Mateus 28, 19, que comprovadamente está no original em grego e que a irmã White repete em centenas de textos dela, a fórmula batismal de Mateus 28, 19. Se Jesus é a mesma pessoa que o Espírito Santo, então ficaria assim: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e em nome do Filho novamente, porque o Espírito Santo é o mesmo do Filho. Incoerência total. São 3 pessoas distintas e não 2. E mais uma prova de que, no tempo dos apóstolos, os discípulos batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós podemos ler no livro Primeiros Escritos, na página 100. Vi que nos dias dos apóstolos, quando, gente? No dia dos apóstolos, a igreja esteve em perigo de ser enganada e iludida por falsos mestres. Havendo recebido sua comissão da parte de Deus e tendo a aprovação da igreja, saíram batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e administrando as ordenanças da casa do Senhor. Ou seja, os apóstolos batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós estamos vendo que o argumento daqueles que não querem aceitar o Espírito Santo como uma pessoa distinta, com esses argumentos eles tentam provar que o Espírito Santo é a mesma pessoa que Jesus, ou o Espírito de Jesus ou o próprio Jesus. Um autor adventista, Max Hatton, ele fez uma experiência singular, muito interessante, para mostrar que os escritores do Novo Testamento não pensavam dessa forma. Ele cita vários textos e convida você a substituir a palavra Espírito pela palavra Jesus. Nesse livro que ele escreveu em 2002, na página 118, olha como ele coloca. Ele vai substituir agora a palavra Jesus, a palavra Espírito por Jesus. E olha como fica. Muito estranho se realmente são as mesmas pessoas, né? E não pessoas distintas. Em Mateus 1:20 fala assim: e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, falando a respeito de José, filho de Davi, não temas em receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é de Jesus. Como que o anjo ia falar para Maria que o que está gerado nela é de Jesus? Na verdade, ele estava falando que seria gerado pelo Espírito Santo, por uma outra pessoa. Em João 1:32, e João testificou dizendo: eu vi Jesus, nós vamos substituir a palavra Espírito Santo por Jesus, tá? Eu vi Jesus descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, Jesus. Peraí, Jesus desceu do céu
e pousando sobre ele mesmo, um espírito dele que ele ainda nem tinha ido ao céu, voltado para o céu para enviar. Olha só que coisa. Atos 10, 38. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, né? O que o escritor fez. Ele está substituindo a palavra Espírito Santo por Jesus. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Jesus e com virtude. Peraí, Deus ungiu Jesus com Jesus? Mateus 3, 13 a 17. Jesus, vindo sobre Jesus em seu batismo. Gente, sem condições. É inconcebível uma coisa dessa. Como que uma pessoa vem sobre ela mesma em seu batismo? Eu falo pessoa porque a irmã White afirma que o Espírito Santo é uma pessoa, tá? Mateus 4:1 fala assim: após seu batismo, Jesus é levado por Jesus para o deserto. Que isso? Ele foi levado por ele mesmo? Se o Espírito Santo é a mesma pessoa, então Jesus, ele mesmo se levou para o deserto para ser tentado. E continua, em João 3,34. E Jesus tinha Jesus sem medida. Peraí, Jesus tinha o Espírito Santo sem medida, uma outra pessoa, né? Então, o poder do Espírito Santo estava sobre ele. Então, não era ele sobre ele mesmo. Da mesma forma, Lucas 4,18. Jesus tinha Jesus sobre ele. Também não tem sentido isso. Olha como fica substituindo o Espírito Santo por Jesus em João 16,14. E Jesus glorificaria Jesus. Gente, qual o sentido dele mesmo se glorificar? O Espírito Santo glorificaria Jesus porque ele é uma terceira pessoa que teria a função de glorificar, de representar, de suceder a Jesus aqui na terra. Ele teria a função de glorificar a pessoa de Jesus, assim como Jesus veio glorificar a pessoa do Pai quando esteve aqui na terra. E para concluir, João 14, 26. Peraí, o Pai enviou Jesus em nome do próprio Cristo? Não tem sentido isso, gente. Não é a mesma pessoa, são pessoas distintas. Então, gente, como nós podemos perceber, substituindo a palavra Espírito Santo por Jesus não vai dar certo. Não vai dar certo, porque são pessoas diferentes, são pessoas distintas. Percebemos claramente a distinção entre essas duas pessoas. Jesus é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo representaria Jesus, o Espírito Santo sucederia e glorificaria Jesus aqui na terra. Vamos ver agora em Atos 7, no apedrejamento de Estevão. Olha só, olha que interessante. Atos 7, versículos 54 a 56. Ouvindo eles isto, enfureceriam-se no seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então aqui a gente vê claramente que o Espírito Santo é distinto do próprio Jesus. O Espírito Santo estava com Estevão no momento do apedrejamento, enquanto que Jesus estava ao lado de Deus, o Pai. 3 pessoas. Você consegue enxergar essas 3 pessoas no momento do apedrejamento de Estevão. Então, irmãos, aqui com esses textos a gente vê claramente que são pessoas diferentes, que são pessoas distintas. Nós vamos ver outros textos muito claros que nós vamos abordar no segundo vídeo sobre esse tema. O Espírito Santo não é a mesma pessoa que Jesus Cristo. Fiquem com Deus, Deus os abençoe.